Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro. E o que dizer na crise do governo? O que falar da falta de autoridade do presidente? Parece que realmente Bolsonaro, ele é o tipo de pessoa que não tem o poder de mandar dentro de Brasília. Até porque hoje, aliados, de ontem à noite para hoje, aliados, tanto os ministros civis quanto os ministros militares, disseram que Gustavo Bebiano tem que permanecer, tem que ficar. E aí eu lhe pergunto, o presidente do Brasil tornou uma figura simbólica como a rainha da Inglaterra? Existe, porém, mas não dá as ordens? É coisa que parece que nós vivemos em uma realidade paralela. Este mesmo governo, estes mesmos políticos batiam em governos anteriores, apontando as formas de corrupção, dos desvios públicos partidários, esses dinheiro que eram disponibilizados por campanhas eleitorais. Se criava um candidato laranja, se criava gráficas fantasmas, reclamava, mas esse mesmo núcleo político do atual presidente e que outrora fazia as mesmas coisas que partidos que assumiram o governo, esqueceram que estariam em vista, estariam sendo investigados, e achando o fato de ter a blindagem de Bolsonaro, poderia fazer suas ilicitudes e jamais seriam vistos, jamais seriam apontados. Engana-se que se achar que isso ia acontecer com eles, não. Ao contrário de que se pensava, muitas pessoas estariam sim em vista, em observação a esses tipos de político. Embora a figura Bolsonaro viesse de forma diferenciada, com seus discursos ideológicos e de preconceito, cunho racista e homofóbicos, muitos na qual se elegeram na sua carona eram de práticas e de vícios outrora de partidos que tiveram no poder este país, como o caso de PSDB e o próprio PT. E jamais, e de forma alguma, ficariam inobserváveis e ilesos as observações políticas e analíticas sobre a corrupção e a forma que muitos desses políticos com seus partidos faziam em surrupiar o dinheiro brasileiro de forma a utilizar a bandeira partidária como um argumento de desvio de dinheiro público. Aliados saem em defesa de Bebiano e cobra de Bolsonaro pulso firme com o filho. Incrível que pareça, Gustavo Bebiano passou de estratégico dirigente da campanha de Jair Bolsonaro a cambaleante ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República em apenas poucos dias. No comando do governista PSL, quando os supostos candidatos laranja receberam verba na campanha eleitoral, Bebiano estava na berlinda e isso por si só já era um doador de cabeça para a gestão. Mas ao entrar na linha de ataque com o filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, o ministro acabou ganhando apoio de integrantes do núcleo militar, do governo parlamentar do PSL e até do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Todos têm um ponto comum, estão preocupados com a escalada da crise, quando o Planalto apenas dá os primeiros passos na reforma da Previdência e com o tamanho da influência do prole, do mandatário, do destino do governo. Isso mostra aquilo que tinha preocupação sobre Bolsonaro. O governo dele estava sendo montado por pessoas que por trás dele achava e via nele a possibilidade de chegar ao poder. Com a polarização política do Brasil e a onda antipetista, ele seria a pessoa que muitos olhariam e falava que com Bolsonaro chegaria ao poder com ele. E de fato chegaram sim. O escândalo se dá de forma tão grande que em uma outra reportagem, Laranja do PSL gera nova crise no governo Bolsonaro. Indicia a candidatura de Laranja e os desvios das verbas da campanha envolvendo o PSL nas eleições de 2018, apontado pelo jornal Folha de São Paulo, nos últimos dias, geram crises num governo tão pouco empossado, já sinalizando a possibilidade de fazer trocas no alto escalão da sua gestão. Candidaturas a Laranja em Minas Gerais. Em 4 de fevereiro, Folha publicou uma reportagem afirmando que hoje o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal do PSL por Minas Gerais e presidente do Partido do Estado no ano passado, teria liberado um esquema envolvendo candidatos laranja. Elas tiveram poucos votos
e teria usado parte da verba da campanha com empresas vinculadas ao ministro. Veja bem, além de Pernambuco com o esquema com o Gustavo Bebiano, o ministro também do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, em Minas Gerais. E não é algo de ficar se perguntando o que esse partido está fazendo? Quem são essas pessoas do partido? Hein? O governo Bolsonaro se complica cada vez mais com esse caso. E veja a reportagem que foi dada no Bom Dia Brasil. Olha, com quem conversou ontem até tarde da noite, o ministro Bebiano, Gustavo Bebiano, disse que só aceitaria uma saída honrosa, que não aceitaria sair escorraçado do Palácio do Planalto e do governo Bolsonaro, até porque ele se considera um aliado e foi mesmo um aliado de primeira hora, ainda na pré-campanha do então candidato Jair Bolsonaro. Ele fala também, num tom de muita mágoa, viu, Ana, dizendo o seguinte: olha, não dá para o presidente agora dar um tiro na nuca do seu soldado, ou seja, numa referência a ele e a forma como ele acha que está sendo tratado pelo presidente e pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Eu conversei com muitos integrantes do governo, inclusive com a ala militar. A ala militar, Ana, está muito preocupada com os desdobramentos dessa crise política, da forma como tudo está sendo conduzido. E aí ontem, quando a crise estava no seu ponto máximo, houve sim bombeiros atuando, principalmente ministros militares, conversaram com o ministro Bebiano e agora tentam fazer essa intermediação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Bebiano para que haja uma conversa entre eles, ou hoje, ou mesmo ficar para segunda-feira. Uma coisa é clara: o Bebiano não vai pedir demissão e só aceita sair se for numa conversa e com toda a consideração do presidente Jair Bolsonaro. Da forma como foi colocada a crise para ele, ele não aceita. Camarote, qual é o reflexo dessa crise na base aliada do governo? Olha, Chico, o reflexo é o pior possível, viu? A gente viu aí a fala do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Eu conversei com vários dirigentes partidários. A avaliação é o seguinte: olha, se o presidente faz isso com um aliado de primeira hora como o Bebiano, imagina o que não pode acontecer com esses aliados mais novos ali que estão para votar a reforma da Previdência. Eles estão muito assustados com esse modo, com esse padrão fritura da família Bolsonaro e aí especificamente com o ministro Bebiano. Se tem alguma questão específica, um descontentamento, a avaliação é que tinha que ter tirado o Bebiano, mas não com essa exposição toda. Até porque você tem um caso do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é considerado até mais grave, porque ele, de fato, comandava um diretório regional. Então, isso daí criaria um precedente, pelo menos, para mais um ministro. A preocupação agora em voltar a ter um ambiente melhor na articulação política para que isso não tenha um reflexo na reforma da Previdência. E a avaliação também é que a sorte é que a reforma da Previdência vai passar por um trâmite mais longo. Se fosse para votar agora, teria sim muito problema e esse caso do Bebiano traria sim um reflexo negativo. Chico, Ana. Veja bem o quanto entrelaçado está os candidatos que agora, eleitos ministros e candidatos fantasma do PSL estão envolvidos. É um alto esquema de corrupção para se usurpar do dinheiro público, daquela verba que foi aprovada de forma descarada de 3,5 bilhões para o fundo partidário desses políticos, esses caciques, receber esses presidentes e redistribuir para os candidatos, sendo que candidatos, pessoal, laranja. Existe uma lei que o partido tem que ter pelo menos 30% de mulheres. E muitos desses candidatos acabaram sendo mulheres. Porque elas, talvez de muita forma, nem sabiam que estavam candidatos, que isso já aconteceu no Brasil. E as que entravam jamais imaginavam que em seu nome estaria envolvido essa corrupção de receber milhões e tirar risoriamente poucos votos. Aí se levanta a investigação profunda sobre o que está acontecendo com o dinheiro público quando é
destinado a partidos. Mas você acha que isso é pouco? Há poucos instantes, numa reportagem que saiu agora, Luciano Bivar gastou 250 mil no fundo partidário com a empresa do filho. O deputado federal Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, gastou 250 mil recebido no fundo eleitoral para contratar empresas de um dos filhos durante as últimas eleições de 2018, sediada em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. A Nox Entretenimento, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, é a segunda maior favorecedora da campanha de Bivar e está registrada com o nome de Cristiano de Petribu Bivar. Você veja o esquema desses partidos do Centrão. Centrão, pessoal. Centrão. Esses núcleos de partidos endossados numa única corrente que o seu intuito era só se beneficiar. Esse mesmo núcleo de partidos que se mostraram no Brasil tão corrupto quanto os que já tiveram no poder. Um ministro é o epicentro de uma crise instalada no governo. Depois de suspeitas de irregularidade no uso do dinheiro do fundo partidário e de o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, chamá-lo de mentiroso por Bebiano ter afirmado que conversou com Bolsonaro sobre o tema. E para finalizarmos o assunto, Carlos Bolsonaro disse que está sendo atacado por dizer a verdade. O vereador usou o Twitter para responder críticas envolvendo em uma suposta visita de Gustavo Bebiano ao presidente no hospital. Veja bem, Carlos Bolsonaro disse que ele estava mentindo. Talvez Carlos Bolsonaro não gostou da forma como esse rapaz, com o presidente Luciano Bivar, que usou a gráfica do filho, do Gustavo Bebiano e do ministro do Turismo, esse desvio do PSL, aí ele se manifestou. Talvez ele seja realmente um dos Bolsonaros que procura que o governo do país seja um governo honesto. Aí ele fala e é atacado. E Carlos Bolsonaro, em seu Twitter, chega a falar: por quê? Focam as baterias para me atacar, se simplesmente disse a verdade. Se respondo sou isso, se me calo sou aquilo. Escreveu na quinta-feira. Quando um Bolsonaro fala a verdade, ele é atacado. Quando um Bolsonaro se manifesta a favor da democracia e que as coisas na qual esse país sempre se acostumou a vivenciar, que é a corrupção, ele é automaticamente atacado. Por que o pai não defende? Ministros, deputados, líderes da bancada, tudo dizendo, praticamente chamando o garoto de louco, dizendo para Bolsonaro conter seu filho e que Gustavo Bebiano vai ficar porque eles querem. Quem é o presidente do país? Será que Bolsonaro é essa figura tão frágil? Quem é que manda no país? Quem é que manda no país? Eu tenho as minhas divergências com as ideias da família Bolsonaro, mas é que a atitude que o Carlos Bolsonaro fez, ela é uma atitude para ser defendida. É uma atitude louvável, mas estão atacando ele. Estão atacando. E cadê os apoiadores que não estão a favor de Carlos Bolsonaro? Cadê os apoiadores desse governo que não estão exigindo que Bolsonaro faça, mesmo o que é para ser feito, demitir Gustavo Bebiano? E não só ele, como vários políticos que estão dentro do PSL, manchando a imagem do governo? Ou será que ele é complacente e compactua com as ações ilícitas de seus colegas? No mais, galera, eu me despeço aqui. Valeu, até a próxima. Diamonds in my mouth.